Você já se confessou sem a devida atenção, como se fosse apenas um hábito, pronunciando as palavras de forma mecânica em vez de com sinceridade. Já parou para refletir sobre as consequências disso? Jesus, em suas revelações a Santa Teresa de Ávila, deixou claro que confissões feitas sem verdadeiro arrependimento podem levar muitas almas à perdição eterna. Para quem realmente leva a fé a sério, compreender a profundidade da confissão é essencial. Neste vídeo, vamos explorar a visão impactante do inferno experimentada por Santa Teresa de Ávila e as palavras de Jesus sobre as almas que caem nesse tormento eterno. Vale a pena assistir até o final, pois este conteúdo pode transformar completamente sua vida. Não se trata de um tema que pode ser ignorado ou tratado de forma superficial. Descubra o verdadeiro significado da confissão, o que Santa Teresa testemunhou sobre o inferno, e como a autenticidade é crucial para uma fé genuína. Agora, acompanhemos as palavras de Santa Teresa de Ávila. A entrada para o inferno parecia uma passagem longa e estreita, semelhante a uma chaminé sombria cravada no solo. Eu caminhava sobre uma lama repulsiva e mal cheirosa, infestada de insetos contorcendo-se e criaturas horrendas. No final dessa passagem, havia um pequeno espaço na parede, como um guarda-roupa embutido, onde fui obrigada a me espremer. Tudo o que havia visto antes, embora aterrorizante, parecia insignificante perto do sofrimento que experimentei nessa prisão apertada. A angústia era tão intensa que nenhuma palavra poderia descrever plenamente o que senti. Minha alma parecia consumir-se em um fogo indescritivelmente quente, impossível de compreender. Os médicos afirmaram que eu já havia sentido as dores mais severas possíveis, mas aquilo era incomparável. Saber que aquele estado duraria eternamente me mergulhou em uma agonia constante. Era como sufocar, como estar sem ar, um estado que gerava pânico e desespero indescritíveis. E isso não era tudo. Eu sentia como se algo me destruísse continuamente. O mais perturbador era a sensação de que eu mesma estava causando isso, rasgando minha própria alma em pedaços. Esse fogo interior e o desespero absoluto representavam, para mim, a essência do tormento infernal. Parecia que meu corpo era queimado e despedaçado em incontáveis fragmentos. Esse sofrimento, incompreensível e impossível de descrever, era o mais aterrorizante de todos. Naquele lugar de tormento absoluto, não havia sequer um vislumbre de esperança, nem mesmo a expectativa de um alívio momentâneo. Era impossível encontrar descanso, seja em pé ou sentado. Sentia-me aprisionada, esmagada por paredes que pareciam desafiar todas as leis da natureza, apertando-me por todos os lados. A escuridão era total, impenetrável, sem o menor traço de luz, mas, paradoxalmente, eu conseguia enxergar tudo com clareza. No entanto, essa visão apenas intensificava meu sofrimento. Naquele momento, o Senhor não me revelou toda a extensão do horror do inferno, mas, em visões posteriores, Ele me mostrou tormentos ainda mais terríveis, destinados às almas condenadas por pecados específicos. Curiosamente, esses sofrimentos, que apenas observei e não experimentei, não me causaram tanto pavor quanto essa primeira visão. Naquela ocasião, fui autorizada a sentir os tormentos como se fossem reais, como se eu fosse uma vítima em carne viva e plenamente consciente. Não consigo explicar como isso aconteceu, mas tenho certeza de que Deus, em sua infinita bondade, me concedeu uma graça incomparável ao permitir que eu visse esse abismo aterrorizante, do qual sua misericórdia infinita me resgatou. Tudo o que já ouvi, li ou imaginei sobre os tormentos do inferno está muito aquém da realidade. As chamas da terra não são nada diante do fogo que consome as almas no inferno. Mesmo tendo se passado quase 6 anos desde essa visão, ainda hoje, ao escrever sobre ela, sinto um medo tão profundo que parece que meu sangue congela nas veias. Desde então, qualquer sofrimento neste mundo me parece insignificante. Não consigo encontrar razão para lágrimas ou queixas enquanto estou na terra. Mesmo as maiores dificuldades e tristezas se tornam irrelevantes quando comparadas ao que experimentei naquele curto instante. É espantoso pensar que, antes de ter essa visão, lendo descrições sobre os tormentos do inferno, eu não sentia o mesmo terror que sinto agora, após compreender sua realidade de forma tão vívida. Essa experiência despertou em mim uma tristeza profunda ao perceber quantas almas, mesmo batizadas e pertencentes à Igreja de Cristo, perecem sem auxílio. Desde então,
Sinto dentro de mim uma necessidade urgente de ajudá-las e lutar por sua salvação. Tamanha é minha convicção que, se tivesse milhares de vidas, sacrificaria todas sem hesitação para salvar pelo menos uma alma desses tormentos indescritíveis. Se já é difícil para nós testemunharmos o sofrimento de alguém, especialmente de um ente querido, que dor e compaixão deveríamos sentir ao ver uma alma caminhando para um abismo eterno. Ainda mais sabendo que não há comparação entre o sofrimento que tem fim com a morte e os tormentos eternos que o demônio inflige diariamente a incontáveis almas, arrastando-as para o abismo sem fundo. É por isso que meu maior desejo é que busquemos, acima de tudo, agradar a Deus, suplicando constantemente que Ele nos sustente com sua graça. Quando reflito sobre isso, sinto um temor profundo. Embora eu seja pecadora, sempre me esforcei para servir a Deus da melhor maneira possível, evitando conscientemente certos pecados que muitos ignoram. Deus me permitiu suportar com paciência diversas enfermidades difíceis, e até onde sei, nunca me entreguei a murmurações, fofocas, ódio ou inveja. Ainda que não tenha cometido pecados graves e tenha procurado agir com temor a Deus, o Senhor me revelou o lugar que Satanás havia preparado como punição para os meus pecados. Ele me disse que, embora os tormentos mostrados fossem terríveis, eu merecia algo ainda pior. Isso não prova o grande risco que é viver sem o devido temor. Aquele que constantemente cai em pecados mortais deve saber que não escapará da condenação, a menos que decida, por amor a Deus, evitar tudo o que ofende Sua Majestade. Só assim é possível alcançar Sua misericórdia e ajuda, algo que eu mesma experimentei. Peço a Deus, de todo o coração, que não retire Sua mão onipotente de mim, que me proteja da queda e do castigo que Ele revelou que mereço. Meu Salvador, imploro-te, livra-me por Tua infinita graça. Quem vai para o inferno e por quê? Essa pergunta é respondida pelo próprio Jesus em um diálogo extraordinário registrado por Santa Teresa de Ávila. Durante uma de suas visões místicas, enquanto ela rezava, um imenso abismo repleto de fogo e chama se abriu repentinamente diante dela. Conforme seu relato, viu inúmeras almas caindo nesse abismo, como flocos de neve no inverno. Aterrorizada, Teresa levantou os olhos para o céu e perguntou: Meu Deus, quem são essas almas que estão perecendo? São as almas dos incrédulos? Jesus respondeu: Essas almas que você vê caindo no inferno são cristãos, como você. Chocada, Teresa questionou: Mas eram pessoas que não acreditavam, não praticavam a fé ou não recebiam os sacramentos? Jesus respondeu: Não, são almas de cristãos batizados, como você, que acreditavam e praticavam, mas não foram fiéis em suas vidas. Tomada por um profundo espanto, Teresa exclamou: Oh, meu Deus, como é possível que estejam condenados? Jesus respondeu: Eles estão condenados porque fizeram uma confissão ruim. Vá, Teresa, conte a todos sobre essa visão e peça aos bispos e sacerdotes que jamais cessem de pregar sobre os riscos da má confissão. Que meus fiéis não transformem o remédio em veneno, nem abusem desse sacramento, que é a expressão da minha misericórdia e do meu perdão. Essa visão, concedida por Jesus a Santa Teresa de Ávila, é tão perturbadora quanto transformadora, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria espiritualidade. Não se trata de uma visão do inferno reservada para incrédulos ou pecadores endurecidos, mas para cristãos, aqueles que rezam, vão à igreja e se confessam. No entanto, Jesus deixou claro que mesmo esses correm o risco da perdição eterna. Por quê? A resposta está na confissão. Não apenas no ato em si, mas na atitude com que nos aproximamos dela, no estado de nosso coração. Jesus alertou que a má confissão é a principal razão pela qual almas cristãs são lançadas no abismo eterno. Essa advertência remete às palavras de Cristo sobre os cristãos mornos que seriam rejeitados por Ele. A confissão não pode ser algo mecânico, realizado sem uma reflexão genuína, sem sinceridade ou um desejo real de mudança. Imagine este sacramento como um encontro profundo com um amigo que conhece cada pensamento e sentimento do seu coração. Não há espaço para esconder-se ou para tratar este momento com indiferença. Jesus sabe quando nossa confissão é verdadeira e quando a tratamos apenas como um ritual vazio. Se nossa confissão for feita com frieza, sem arrependimento autêntico ou uma vontade real de melhorar, ela não trará a cura espiritual que deveria. Nesse caso, somos nós mesmos que transformamos o remédio em veneno. Essa advertência, embora simples,
é extremamente séria. Jesus disse que as almas se perdem porque lhes falta a tristeza verdadeira, arrependimento profundo e uma disposição sincera para a conversão. A confissão não é um ato automático. É um sacramento que exige comprometimento total, confiança em Deus e uma disposição para sermos transformados. Quando abordada de forma superficial, ela converte misericórdia em julgamento e perdão em condenação. Isso acontece porque a falta de autenticidade torna o ato vazio, destituído de sua força espiritual. Jesus deseja que nos aproximemos da confissão com total sinceridade e devoção. A essência do sacramento está em nos mostrarmos completamente diante de Deus, admitindo nossos pecados com arrependimento genuíno, sem tratar a confissão como um ritual a ser cumprido. Quando não há desejo de mudança, ela se torna uma formalidade vazia, exatamente o que Jesus nos advertiu a evitar. A superficialidade na vida espiritual conduz a alma ao abismo. Cristo, que conhece nosso coração, percebe quando nossas intenções são sinceras e quando estamos despreparados para transformar nossa vida. Ele explicou que as almas caem no inferno porque tratam a confissão de forma negligente, tornando sua fé uma formalidade morta, sem vida e sem desejo real de mudança. Assim, como cristãos, somos chamados a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, mantendo nossos corações íntegros e nossa fé viva. Jesus não quer que subestimemos o valor do sacramento da confissão. Ele deseja que nos aproximemos com confiança e abertura, para que nosso arrependimento seja verdadeiro e nossas resoluções firmes. Se negligenciarmos isso, nossa fé se torna superficial e nossa vida espiritual perde a força. Podemos compreender agora a importância de abordar a confissão com autenticidade. Este sacramento tem o poder de nos transformar, mas apenas se o vivermos com o coração cheio de arrependimento e a prontidão para um novo começo. Jesus nos oferece esse sacramento para nos trazer de volta a Ele, para purificar nossos corações, nos reconciliarmos conosco mesmos e vivermos uma vida renovada. Sem autenticidade, esse ato torna-se vazio. Então, devemos nos perguntar: estamos tratando a confissão com a reverência que ela merece? Nossa fé é realmente viva? Ou estamos apenas fingindo seguir a Cristo? Obrigado por assistir este vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Luz e Fé no YouTube. Ative as notificações clicando no sininho para receber outras publicações.